Vamos lá, meu povo? Tô deixando aqui a tela menorzinha, né? Sem ser em tela cheia, pra gente poder abrir aqui o que concursos pra eu mostrar pra vocês. Vamos lá. Eu já me loguei aqui, tá? Já coloquei meu login, minha senha no que concursos e cliquei, pessoal, nesse botão aqui, questões. Nesse vídeo eu vou partir do pressuposto que você não sabe nada sobre o que concursos, mas isso não quer dizer que a pessoa que já mexe muito no que concurso, já faz muitas questões, já sabe como mexer nele, não vai tirar dicas preciosíssimas. Pelo contrário, eu dou essa aula presencial e todo mundo, quando eu mostro esse vídeo, fica realmente de boca aberta, como aqui tem muita função que a gente nem imagina que existe e que realmente ajuda na preparação para concursos. Então, primeira coisa que eu faço, clicar no botão questões. Cuidado para não querer resolver questões através, sei lá, das provas. Não, clique em questões que fica mais fácil da gente selecionar as questões que a gente quer. Quando a gente clica em questões, o que aparece? Os filtros. O que são os filtros? Pessoal, os filtros são as opções que a gente vai preencher que fazem com que a gente ache as questões que a gente quer resolver, sobre o assunto que a gente quer resolver, da banca que a gente quer resolver, que a gente exclua ali o que a gente não quer ver, tá bom? Então, o que eu preencho aqui dentro dessas opções? Primeira coisa, obviamente, a disciplina, né? Vou colocar aqui direito administrativo só como exemplo. O assunto, vou colocar atos administrativos também como exemplo. A banca, minha queridinha CESP. E, pessoal, eu sempre seleciono essa opção aqui, ó, não resolvidas. O que é isso? É para só aparecerem questões que eu ainda não fiz, para eu estar sempre fazendo questões novas, não ficar repetindo a mesma coisa toda a vida, ok? Então, eu sempre clico nessa opção não resolvidas. Que mais? Eu sempre seleciono aqui, ó, excluir questões anuladas e desatualizadas. A gente não precisa estar resolvendo questões que não servem, né? Então eu excluo as anuladas e as desatualizadas para ele não mostrar. Show? Camila, você preenche o ano, coloca aí 2019, 2018, 2017. Gente, normalmente eu não preencho os anos. Por quê? A versão nova do que concursos, ela já traz os anos mais recentes primeiro, ou seja, quando eu colocar em filtrar, as primeiras questões que vão aparecer são as mais novas, e aí, à medida que elas forem acabando, vão aparecendo as mais antigas e por aí vai. Então, basta se eu quiser fazer só de 2019, eu paro nas de 2019, mas automaticamente ele vai me mostrar nessa ordem. Então, eu acho um pouco de perda de tempo, assim, ficar selecionando o ano. Camila, você preenche dificuldade? Você preenche nível? Você preenche o cargo? Gente, eu não seleciono nada disso. Eu não seleciono a dificuldade porque eu acho que numa prova, eu acho não, tenho certeza pela minha experiência, né? Numa prova de concurso a gente tem questões fáceis, médias e muito difíceis. Então a gente tem que estar preparado para qualquer coisa, a gente tem que resolver todos esses níveis de dificuldade. Quanto ao nível, né? Mesmo que você vá fazer uma prova de nível médio, faça questões de todos os níveis. A gente pensa que técnico é mais fácil, gente, não é. As bancas, elas pesam a mão nas questões a depender da concorrência. Se a concorrência for muito alta, elas vão ter que peneirar os alunos, os candidatos de alguma forma. Então, vai ser através da dificuldade das questões. Então, muitas vezes nós vemos questões de técnico mais difíceis do que provas de nível superior, provas de procurador. Não provas, né? Questões de procurador, tá bom? Então, faça de todos os níveis, até porque acontece muito, gente, da banca pensar ali uma alternativa de uma questão de juiz, por exemplo, e jogar na prova de técnico, tá? Então você vai estar preparado aí para tudo. Eu te aconselho a não restringir as questões. Faça de todos os níveis. E a mesma coisa do cargo, né? Nível e cargo, a mesma coisa. Faça de todos os cargos, porque às vezes a banca, por exemplo,
tira uma questão ali, até da área, tá, pessoal? Às vezes a banca tira uma questão ali do INSS e joga na prova de TRT, ou na prova de um tribunal, um TJ. Então, não restringe essas coisas. Selecione mesmo só o que eu disse aqui. Disciplina, assunto, banca, para retirar as anuladas e as desatualizadas e para aparecerem só questões não resolvidas. Outro ponto ali polêmico. Camila, eu devo selecionar essa opção aqui, ó, para só aparecerem questões que sejam comentadas por professor? Aí eu digo que depende. Vamos lá. Qual é a vantagem e a desvantagem de selecionar essa opção? A vantagem é porque você vai ter uma fonte mais confiável para ler os comentários, né? Que é um professor do próprio Que Concursos. A desvantagem, gente, é que observe. Vamos lá, eu não vou selecionar, tá? Ou seja, eu vou deixar livre para aparecerem questões com comentários, sem comentários, enfim. E vou filtrar. Você vai ver que apareceram aqui 405 questões. Meu povo, apareceu pouca questão, né? Mas é porque como eu cliquei em não resolvidas, como eu respondi muitas questões do CESP, aí ela dessa restringida. Mas apareceram 405. Vamos fazer o teste mesmo assim. E aí, 405 questões encontradas sem clicar na opção de comentários do professor. Se eu clicar, pessoal, e filtrar de novo, olha a diferença no número de questões. Diminuiu para 107 questões. Isso na banca como o CESP, que tem milhares de questões de concursos, beleza. Mas imagine uma banca menor. Você fazer essa diferenciação, você vai estar restringindo ainda mais o número de questões que você vai fazer. Ok? Então, a desvantagem de clicar nessa opção é que o número de questões vai reduzir. O que eu te aconselho? Depende. Se você é um concurseiro iniciante, Camila, eu não tenho experiência nessa matéria. Eu nunca estudei essa matéria. Eu nunca resolvi questões sobre esse assunto. Eu estou vendo pela primeira vez. O que eu te aconselho? Vem aqui, seleciona comentários do professor, filtra, faz todas as questões que tem ali, que apareceram com comentários do professor. E aí, quando você terminar essas questões, você vem aqui, desmarca e faz o resto, as questões que não tem comentários do professor. Dessa forma, fazendo primeiro as que tem comentários, você adquire essa certa experiência que você precisaria para ler os comentários dos alunos e saber se ali falam besteira ou não, ok? Então, essa é a dica que eu dou para quem está começando. Avançado, quer saber de uma coisa? Não precisa disso. Você avançado, você já viu a matéria várias vezes, você já resolveu questões, você já fez provas, você já fez simulados. Então, você não precisa disso, você já tem noção. Se alguém falar besteira ali nos comentários, você vai saber que é besteira. Outra dica que eu dou em relação aos comentários, quando vocês abrirem aqui os comentários, ó pessoal, quando a questão não tem comentários do professor, você vem aqui em comentários, tem os comentários dos alunos, certo? Se você prestar atenção, na versão nova do Que Concursos, já vem ordenado pelos mais curtidos. Aqui os comentários, tem uma opção aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando, gostei. O que é isso? A pessoa leu esse comentário desse aluno, viu que ele estava correto, viu que ele serviu para que ela entendesse o assunto e a resposta da questão e veio aqui e curtiu esse comentário. Pessoal, quanto mais curtidas o comentário tiver, maior é a confiabilidade desse comentário. Porque mais pessoas utilizaram aquele comentário para responder a questão. Show? Então, a dica que eu dou é realmente olhar os comentários dos alunos que tenham mais curtidas. A gente caiu aqui numa questão que tem justamente o que eu quero mostrar para vocês também. Outra dica de que o comentário é confiável é quando ele se embasa em um autor renomado ou em um professor renomado do mercado. Tem muita gente que copia e cola do livro da Andréa Ribas, lá em administração, do livro do Eli Lopes Meirelles, do livro, enfim, de outros professores, da aula de professores. Então, se a pessoa traz uma fonte
da resposta dela, provavelmente, tá? Provavelmente, porque às vezes a pessoa pode distorcer o que o professor falou, mas muito provavelmente aquele comentário é sim confiável. Essas são as duas formas que eu vejo ali, além da experiência, né, que a gente adquire, se um comentário tá falando besteira ou não. Pessoal, eu gosto muito, vocês vão ver que eu vou ensinar vocês a montar os próprios cadernos de questões de vocês. Ou seja, vocês vão guardar aquelas questões que você mais gostou. Mas eu vou mostrar daqui a pouco. O que eu quero mostrar pra vocês é que, às vezes, a gente perde um tempo danado aqui olhando esses comentários dos alunos pra achar um comentário bom. O que é que você pode fazer? Ah, eu achei um comentário bom, Camila, mas ele é o 5º comentário. Então, o que eu posso fazer? Gente, como eu vou guardar? Vamos dizer que eu vá guardar essa questão aqui no meu caderno de questões. Eu posso vir aqui, copiar o comentário todo que me serviu e vir aqui em criar anotações. Essas anotações, diferentemente dos comentários, elas ficam visíveis somente para você, tá? Para você, ninguém vai ver. Então, você pode vir aqui em adicionar nota e colar aquele comentário que te ajudou a ver qual era a resposta correta da questão. Porque aí, pessoal, da próxima vez, você não vai precisar ficar procurando ali nos comentários. Você vai direto nas suas anotações que está o comentário que te ajudou da melhor forma a entender o assunto. Se você quiser também, até pode dar uma modificada aqui, fazer suas próprias anotações. Show? Eu não vou salvar, né? Porque, enfim, eu não sei nem que comentário é esse. Aqui no Que Concurso, nós também temos algumas aulas. E aí, eu queria dizer pra vocês que eu não aconselho que você use só essas aulas como material de estudo. Essas aulas, elas são mais de apoio, tá? Eu pagava, sim, o plano que dá direito às aulas, eu acho que vale a pena, mas não para utilizá-las no dia a dia. Eu pagava porque, por exemplo, às vezes você pega um edital, ele tem um assunto um pouquinho diferente que você não encontra nos cursos. Tipo, lá em Direito Administrativo, a gente tem um assunto chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratações, que normalmente não é falado ali dentro de licitações. Os cursinhos regulares não falam desse assunto. E aí, adivinha onde é que eu fui achar videoaula sobre esse assunto? Aqui no site de questão. Então, às vezes ele te salva, apesar de a didática do professor não ser a mais maravilhosa, ele te salva no momento de aperreio e eu acho assim que vale a pena comprar esse plano, certo? Tem pessoas que me perguntam, Camila, muitos desses sites têm aquela possibilidade de você ficar no plano gratuito, né? Que você resolve 10 questões por dia. Meu povo, hello! 10 questões por dia não é nem assim, nem para começar o que você vai precisar fazer de questões, tá bom? Só de cada matéria você vai fazer de 20 a 40. Como é que você vai ficar com um plano de 10? Eu aconselho você a comprar, até porque vai ser uma das ferramentas, muitas coisas que a gente vai mostrar é muito optativo, tá? Mas essa aqui eu realmente considero, não especificamente o que é concursos, mas qualquer site de questões, eu considero uma ferramenta essencial na sua preparação. Você vai passar o dia resolvendo questões, você vai buscar editais aqui, você vai achar videoaulas que você não acha em canto nenhum. Então, assim, eu considero que o preço é pequeno pro tanto de benefícios que você vai ter. Aconselho você a comprar, tá bom? O que mais, meu povo? Não sei se vocês sabem, que o Que Concursos agora, ele tem essa opção aqui, ó, de modo noturno. Isso é muito interessante quando você vai fazer questões à noite. Eu ficava muito com os meus olhos embaçados e lacrimejando quando eu estudava até mais tarde. E essa ferramenta de modo noturno, ela ajuda, porque a luz, ela maltrata muito o olho. Quando você bota a ferramenta de modo noturno, quando você vai estudar à noite, melhora muito a qualidade da sua visão e do seu estudo. Beleza? Então eu vou tirar aqui, era só para mostrar para vocês. A nova versão do Que Concursos também dá a opção, pessoal, de você ir cortando as alternativas que você vai dispensando. Tipo, eu tô fazendo essa questão aqui, aí eu sei que não é a C, aí eu venho e corto. Aí eu vou, tipo, que
como é que eu posso dizer, descartando as que eu tenho certeza que não é, entendeu? Achei bem legalzinho essa ferramenta. Simples, mas muito útil. E aí, a gente passa para o que realmente importa. A criação dos cadernos. Eu tô com soluço, meu povo. A criação dos cadernos de questões. Pessoal, eu considero, eu vou até me botar grandinho aqui para falar com vocês. Eu considero que essa ferramenta dos cadernos de questões é responsável por muitas das minhas aprovações. Você vai ver que esse é um método, não um método, mas uma ferramenta que você utiliza muito, que vai te ajudar a revisar de uma forma que você nunca viu antes, de uma forma mais fácil, mais rápida, mais objetiva. Você vai ter ali o filé da matéria à sua disposição na hora que você quiser, tá? Então presta atenção nessa ferramenta do site de questões que são a criação dos cadernos de questões. Cuidado com essa nomenclatura, porque, por exemplo, o QConcursos, ele chama isso de cadernos de questões. Já o TEC chama caderno de questões outra coisa. O filtro que você utiliza aí já é chamado de caderno de questões. Então, cuidado para não confundir as duas coisas. Aqui no QConcursos, cadernos de questões são pastas onde você guarda as questões que você mais gostou. Que tipo de questões são essas, Camila? Que tipo de questões eu vou guardar dentro dessas pastas? Questões de pontos que você sempre esquece, questões que você errou, questões de pontos que você sempre erra, questões, pontos polêmicos da banca, que uma banca entende de um jeito, outra banca entende de outro. Até questões que você acerta facilmente, mas que trazem ali uma revisão de algum ponto específico que você queira guardar para sempre estar em contato. Então, vocês vão perceber que o que você vai guardar no caderno de questões é o filé da matéria. É aquilo que te derrubaria no dia da prova. São aquelas questões assim, ó, filezinho, ok? Não são todas as questões que você vai guardar no caderno de questões. São só aquelas que vão servir como revisão para você no futuro. Então, vamos lá aprender aqui como é que cria os cadernos de questões. Eu escolhi os filtros, como eu mostrei para vocês, botei em filtrar e estou aqui resolvendo as questões. Vamos dizer, gente, que essa primeira questão eu resolvi e eu achei a questão ok, tranquila, não me acrescentou em nada, tranquila, resolvi de boaça. Não vou guardar, óbvio. Mas vamos dizer que aqui nessa segunda questão eu tenho encontrado uma questão que cobra uma jurisprudência nova do STF. Ou seja, se é jurisprudência nova, tem muita chance de cair na sua prova. Então você pode, essa questão seria uma questão típica de se guardar no caderno de questões. Como é que a gente guarda? Vem aqui nessa opçãozinha aqui, ó, cadernos, criar novo caderno. Pessoal, vocês só precisam criar o caderno a primeira vez que vocês vão utilizar, que vocês vão guardar alguma questão. Depois que você cria, você não precisa mais criar aquele caderno, você só vai adicionando as questões dentro dele. Então, a maior dica que eu te dou na criação dos cadernos é realmente a forma de nomeá-los. É muito importante que você tenha certa organização aqui. Imagine você ter 202 cadernos públicos, como eu tenho, se tiver tudo bagunçado, tá? Então, é essencial que você nomeie da forma correta para você achar essas questões com rapidez quando você precisar delas. A forma correta de nomear que eu faço é matéria, assunto. No nosso caso aqui seria DIR-ADM, né, que é Direito Administrativo, atos administrativos. Esse seria o caderno que eu criaria para atos, que é o assunto do nosso exemplo. Pessoal, muita gente cria caderno já, mas cria da forma errada. Tem gente que cria um caderno tipo Direito Administrativo e joga tudo que é questão que gosta de todos os assuntos dentro dessa pasta, desse caderno de questões de direito administrativo. Eu não considero que essa seja a melhor forma de criar os cadernos. Porque, gente, imagine, quando é que você vai abrir de novo essas questões do caderno de questões? Tudo misturado, todos os assuntos misturados, atos, poderes, enfim, sei lá, licitação, responsabilidade civil, improbidade, tudo misturado. Muito provavelmente só na véspera da sua prova e se você lembrar.
tá? Então eu não considero a forma mais eficaz. Eu acho que realmente matéria 2 pontos assunto é a forma mais rápida, que vai ser mais útil para você no futuro. Imagine que você está ali na véspera da sua prova, faz um simulado e percebe que está muito mal em remédios condicionais. Onde é que você vai revisar remédios condicionais da melhor forma? Nos seus cadernos de remédio, no seu caderno de remédios constitucionais do que concursos. Porque lá, pessoal, vão estar as questões que mais são importantes, as questões que são realmente o filé da matéria. E aí você vai conseguir fazer uma revisão rápida sobre o assunto de remédios constitucionais, vai conseguir pegar ali muito facilmente os pontos mais importantes da matéria para a sua prova de forma mais otimizada. Então, essa eu considero que é a dica principal, a forma de nomear e a forma de organizar os cadernos. E aí, depois de nomear, você clicaria aqui em criar. Eu não vou clicar, pessoal, porque eu já tenho esse caderno. E depois que você cria a primeira vez, você não precisa ficar criando. Então, eu já criei aqui o meu caderno de atos administrativos, eu quero colocar essa questão que eu estou resolvendo dentro desse caderno. Então, eu vou aqui nessa opção de baixo, ó. Vou selecionar aqui e aí vão aparecer todos os cadernos que eu tenho. Como eu falei para vocês, eu tenho 202 cadernos. E aí, a importância da organização, né? Como eu coloquei tudo nomeado da forma correta, ó, tá tudo de direito administrativo juntinho, tudo de direito constitucional juntinho, tudo de direito civil junto, ordenado por ordem alfabética. Então, eu posso vir aqui na busca rápida e escrever atos. E aí, seleciono o meu caderno de direito administrativo, atos administrativos, e clico em salvar, que ele vai salvar a questão dentro do caderno. Eu vou excluir aqui porque eu não sei nem que diabo de questão é essa, tá? Show! Então, vocês já sabem como criar os cadernos e como guardar as questões dentro dos cadernos. Como eu disse, não são todas as questões. Aí você vai para a segunda, não quer guardar, não guarda. Vai para a terceira, cadernos, seleciona o caderno, busca por atos e escolhe atos administrativos e salva. Gente, você não perde 2 segundos guardando a questão dentro dos cadernos de questões. Interessante, porque tem gente que já faz isso da forma errada, que é fazendo à mão. Pasmem. Tem gente que resolve uma questão boa, aí pega o seu caderno mesmo físico, escreve o enunciado da questão todinha, escreve a resposta da questão todinha e os seus comentários ali. Gente, isso é muito perda de tempo, tá? Isso perde muito tempo, você vai passar ali minutos escrevendo a questão, enquanto aqui você guardaria em 3 segundos no seu caderno. Fora que se você escrever mesmo no seu caderno físico, eu duvido que depois você vá atrás e você encontre essa questão em algum momento da sua preparação. Enquanto aqui você vai realmente utilizar nos momentos que você precisar. Coloquei as questões dentro dos cadernos. Isso é feito aos poucos, não precisa ser feito de uma vez, tá? Não preciso adicionar 100 questões de uma vez, 200 questões de uma vez, 50 questões de uma vez. Não, eu vou fazendo isso aos poucos. E não tem um número certo de questões que deve ter em cada caderno, vai depender muito da matéria. Uma matéria, por exemplo, de licitação, tem muito ponto importante para eu botar dentro dos cadernos. Mas uma matéria já bestinha ali de ética, às vezes tem pouquíssima coisa que eu queira guardar no meu caderno, porque nem tudo me parece muito importante. Então, vai depender de matéria para matéria, de assunto para assunto, não tem um número que eu possa te dar aí enfim. Fora que você vai alimentando aos poucos. A gente tem, né, eu ensinei para vocês que a gente parcela os dias do cronograma, né? E aí no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, a gente vai resolvendo questões, parcelando também as questões e guardando as melhores dessas questões dentro dos cadernos. E aí no quarto e último dia você pode voltar aqui nos seus cadernos de questões para refazer essas questões que foram as melhores que você já fez na vida. Como é que eu vou achar essas questões depois, Camila? Você vai lá em cima, no seu nome, vai clicar em meu painel, aqui do lado você vai clicar em meus cadernos e aí aqui estão os seus cadernos de questões. Camila, tem 202 aí? Tem 202 aqui. Como é que eu vou achar isso, pelo amor de Deus? Muito simples, aqui em cima tem uma barra de pesquisa que você vai digitar, por exemplo, remédios, a palavra-chave, né?
E aí ele vai achar, ó, o meu caderno de remédios constitucionais. Aqui, gente, eu posso editar o caderno, eu posso compartilhar com alguém, copiar o link desse caderno e mandar para alguém. Até eu tô vendo agora, pela primeira vez que eu posso copiar o link, gente, eu nem sabia que podia fazer isso. Na versão passada eu acho que não tinha essa opção, não. Posso tornar esse caderno privado para que ninguém tenha acesso e posso até excluir o caderno. Se eu clicar em cima do nome do caderno, eu vou abrir as questões que eu guardei dentro dele. Veja bem, aqui nós temos 108 questões dentro desse meu caderno de remédios constitucionais. Pode ter certeza, se eu responder essas 108 questões, não vai ter pegadinha que me pegue, porque aqui está o filé da matéria, aquilo que eu mais preciso para revisar. Uma coisa que eu faço muito também, gente, é, por exemplo, assuntos grandes, né, como licitação. Licitação é gigante. Então, o que eu faço para revisar de forma mais rápida licitações? Eu crio um caderno de licitações e aí vou colocando uma questão de cada ponto específico da matéria. Uma questão que cobre dispensa de licitação, uma questão que cobre inexigibilidade, uma questão que cobre comissão de licitação, uma questão que cobre ali critérios, procedimento, enfim, uma questão de cada pontinho da matéria. E aí, eu resolvendo essas questões, eu dou uma revisada geral na matéria de licitações bem mais rápido do que estudando a teoria. Então, tem diversas funcionalidades aqui para o caderno de questões, eu te garanto, você não vai se arrepender de criá-los, tá? Eu vou parar o vídeo por aqui, mas a gente volta com um pouquinho mais do que concursos, porque o meu tempo está esgotando. A gente volta já já. Vamos lá? O que eu faço mais por aqui? Pessoal, muitas pessoas procuram editais no nosso amigo Google, né? O Google, nosso melhor amigo, ou no sites aí, PCI, essas coisas. Eu não perco tempo nenhum, eu venho direto aqui, no Que Concursos, que tá quase como minha página inicial aí do... Menina, que cabelo esquisito. Minha página inicial do navegador. Eu venho aqui no Que Concursos, aí venho em provas, e aí aqui eu escolho o concurso que eu quero olhar. Por exemplo, INSS, filtro. Aqui tem outras opções, tá? Que eu vou já mostrar pra vocês. Eu posso escolher o ano, o cargo que eu quero ir atrás. Mas normalmente eu boto só o nome do órgão e aí eu já acho a prova que eu quero dar uma olhadinha. Eu clico aqui em cima do nome da prova, vejam que eu achei aqui a prova de 2016 de técnico do Seguro Social. E aqui, pessoal, a gente tem algumas ferramentas bem interessantes para quem estuda para concurso. Primeiro que você pode fazer o download da prova e imprimir e utilizar isso para fazer os seus simulados. Eu particularmente gostava muito de fazer simulados através de provas anteriores, porque você não tem trabalho nenhum. A sua banca já fez uma prova no mesmo estilo do seu, no mesmo concurso, e aí você vai atrás de montar simulados para quê? Tá? Então serve também provas de concursos parecidos que a mesma banca fez. E aí é bem mais fácil. Se tiver matérias, por exemplo, um regimento interno, que você ainda que você não viu, não vai ver porque é outro órgão, sem problema, você não faz e mede seu desempenho através da porcentagem. Mas nós vamos falar de simulados mais pra frente. Aqui você tem acesso a essas provas para você imprimir, o gabarito, inclusive as alterações que a banca fez no gabarito, e o edital. Vejam que eu não preciso ir atrás de Google, essas coisas para achar o edital. Eu já clico aqui e ele já abre o meu edital da minha provinha para eu dar uma olhada. Então, eu procuro editais sempre aqui no Que Concursos. O que mais que eu tenho de informação aqui que é importante para quem estuda? Aqui você pode resolver a prova, né? Tanto online, como eu falei para vocês que vocês podem imprimir aqui nessa opção. Dá para fazer online também. Aqui você vai ter ideia de quais matérias foram cobradas nesse concurso, em vez de ficar analisando edital, ver quais matérias caíram, você já tem noção só por aqui. Eu já sei que caiu português, ética, direito administrativo, direito constitucional, informática, raciocínio lógico, direito previdenciário e a parte aí de assistência social, serviço social, tá? Inclusive, pessoal, eu tenho uma ferramenta
de análise estatística muito interessante aqui. Eu consigo ver quantas questões caíram de cada uma dessas matérias. Você vê, por exemplo, que direito previdenciário, para quem estuda para o INSS, é muito importante. Caíram quantas questões? 51 questões só dessa matéria, em uma prova que tem 120 itens. Ou seja, eu consigo tirar dessas informações aqui que direito previdenciário é uma matéria muito importante, que eu tenho que dar prioridade no meu estudo? Com certeza. Português também é uma matéria muito importante para quem estuda para o INSS, com certeza. Caíram 14 questões de uma prova de 120 itens. Perceba, pessoal, que a gente consegue ver que, por exemplo, direito constitucional, nessa prova só tivemos 2 questões de direito constitucional. Então, eu posso reduzir ali o meu tempo de direito constitucional e aumentar o tempo de outra matéria que caiam mais questões? Com certeza, tá? Esse tipo de análise a gente faz bem rapidinho por aqui. Camila, mas eu quero saber ainda mais. Eu posso? Com certeza. Se você vier aqui, ó, nesse maisinho aqui que tem do lado, você consegue ver, inclusive, que assuntos caíram dentro de direito administrativo. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, que a Lei 8.112 é extremamente importante para esse assunto, para esse concurso. Por quê? Só de Lei 8.112 caíram 7 questões na prova. Então, você consegue direcionar o seu estudo a partir dessas análises aqui de que assuntos, que matérias caíram mais na prova, tá? Eu mexo muito nisso aqui nas minhas consultorias individuais, quando eu vou montar o cronograma, para ver a importância de cada disciplina na hora de fazer aquela tabelinha lá que eu mostrei para vocês. Show? Tem mais coisa aqui, resolver online. Eu posso, inclusive, resolver só as questões daquela matéria que eu quero resolver. Enfim, muita coisa bacana. Show? Camila, mas a minha banca, ela não tem muitas questões anteriores, não tem muitas provas anteriores, eu queria resolver simulados, como é que eu faço? Como é que você me indica? Gente, dá para criar simulados aqui dentro do que concursos. Se você vier lá na opção de questões, você vai fazer do mesmo jeito que eu ensinei para vocês, tá? Nos filtros. Você vai selecionar as disciplinas que você quer dentro do seu simulado. Vou colocar aqui, por exemplo, direito administrativo, direito constitucional, vou colocar português. Vou colocar raciocínio lógico, administração. Depois que eu selecionei as disciplinas, eu vou escolher minha banca, por exemplo, CESP. Eu aconselho que vocês selecionem a opção não resolvidas para que vocês façam realmente o simulado, né? Porque se já souber a resposta, não é simulado. E aí você vai tirar as anuladas e as desatualizadas, igualzinho como eu ensinei vocês, tá? E vai clicar em filtrar. Depois que você filtrar, pessoal, você vai descer um pouquinho a tela e vai ter uma opção aqui, ó, gerar simulado. Você vai clicar nessa opção e vai abrir uma telinha lateral, onde você vai colocar algumas opções para o seu simulado, como por exemplo, o nome do simulado, vou colocar aqui simulado teste. Quantas questões eu quero de cada uma dessas disciplinas. Nós tivemos agora uma prova do TJ que tinha o número de questões que caía de cada disciplina. Por exemplo, português eram 22, direito administrativo era 10, direito constitucional era 10. Não tinha administração, mas vamos dizer que cai 15 questões de administração, tá? O que mais? Eu posso selecionar, pessoal, o tempo para que eu comece a treinar a resolução de provas com o tempo. No dia da prova, a gente sabe que esse é um dos critérios que mais derruba os candidatos. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e limitar 2 minutos para cada questão. Deixa eu botar aqui. 2 minutos para cada questão. E vou criar o meu simulado. Como é que funciona essa contagem do tempo? Quando eu estiver lá na questão, acabou os 2 minutos, ele vai mudar de questão, não vai deixar mais eu resolver? Não é assim. Ele vai funcionar simulando exatamente como é no dia da sua prova. Vamos dizer que a gente tenha 120 itens nesse simulado. Se eu dou 2 minutos
para cada item, ele vai deixar eu fazer a prova em 240 minutos. Então, ele vai controlar o tempo total da prova, assim como é no dia lá do seu dia D, que você vai ser campeão e vai passar, tá? Então, eu vou criar aqui o simulado, cliquei no botão criar simulado, ir para os simulados. Seu simulado ainda está sendo gerado, tente novamente em alguns minutos. Eu não acredito que concurso que você vai fazer eu passar essa vergonha aqui. Mas vamos clicar nesse de baixo, nesse teste, que é outro simulado que eu fiz também do mesmo jeito. Eu não sei, foi a primeira vez que isso apareceu, acho que o site deve estar fora do ar. Mas se você vier aqui, ó, você iria, né, clicar no nome do simulado e ele iria abrir. Vocês estão vendo aqui em cima o controle do tempo? Eu consigo também imprimir esse simulado. Uma coisa bem legal, gente, aqui nesse simulado é o seguinte, eu resolvo normal, como eu faço as questões, mas eu tenho essa opção aqui, ó, de marcar para revisão. O que é isso? Você, no dia da sua prova, você vai fazer muito isso, de tipo, você tá em dúvida entre dois itens, aí você corta os itens que você tem certeza que não é, e vem aqui e no dia da prova você bota o quê? Um asterisco, né? Um ponto de interrogação, para depois, no final da prova, você voltar nessa questão para tentar resolver mais adiante. Então, aqui você também pode fazer isso. Você vem aqui em marcar para revisão e passa para frente. Aí você resolve a segunda, clica lá na questão, no item que você acha que vai para o próximo, enfim. E aí marca de novo essa daqui, estou na dúvida, vou marcar para revisão, aí próximo. Se eu quiser voltar nessas questões que eu marquei para revisão, eu venho aqui em revisar, e aí elas vão estar com essa observaçãozinha aqui, ó, marcada para revisão. E eu consigo voltar na questão que eu marquei para revisão para resolver de novo, certo? Quando eu finalizar, ele vai mostrar a minha nota. Por acaso eu tirei 0, eu não acertei nenhuma questão que eu chutei aqui. E aí ele vai me dar a nota, dizer quanto que eu acertei, eu vou poder, inclusive, olhar de novo as questões que estão dentro deles. Então, você pode criar esses simulados aqui. Lembrando, se você tiver provas anteriores, eu não perderia esse tempo. Eu iria logo lá nas provas anteriores e faz, porque a sua banca, a sua prova, o tipo de concurso que você vai fazer, enfim, bem melhor. Gente, a última coisa que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é, na verdade, uma besteirinha, assim, que às vezes economiza um certo tempo, sabe? A gente sabe que tempo pra concurseiro é um critério bem delicado. Então, o salvamento dos filtros, ele é uma ferramenta essencial para resolver questões? Não. Todas as outras ferramentas que eu mostrei aqui no Que Concursos, eu acho que facilita muito o estudo. Essa aqui seria só se você quisesse ganhar um tempinho a mais. O que é o salvamento dos filtros? Seguinte, o que você pode fazer? Vem aqui de novo em questões, aí você escolhe a disciplina, não preenche o assunto. A única coisa que você não vai preencher, que eu já te ensinei, é o assunto. O resto você vai poder preencher. Você preenche o assunto, ou você não preenche o assunto, tá? Não preenche o assunto. Você preenche a disciplina, você preenche a banca. Se você quiser, você seleciona os anos. Você tira as questões anuladas e desatualizadas, você escolhe as resolvidas, enfim, você faz tudo menos o assunto. E aí você vai vir aqui e vai salvar o filtro. E ele vai pedir um nome para esse filtro. Normalmente eu coloco assim, ó, a banca e a matéria que eu tô salvando o filtro. Vou salvar. Já existe um filtro, tá, gente? Por isso que ele não salvou, mas se não tivesse, ele tinha criado. Pra que serve, Camila, esses salvamentos dos filtros? Gente, toda vida que eu vou resolver questões de direito administrativo do CESP, eu tenho que vir aqui e selecionar todas essas opções. Se eu quiser economizar esse tempo, eu venho aqui nas questões, depois que eu salvei os filtros, né? Eu venho aqui nas questões, aí venho em meus filtros, e ele vai mostrar, ó, todos os filtros que eu salvei. Lembra que eu salvei CESP Direito Administrativo? Eu venho aqui em aplicar
ele vai aplicar tudo que eu salvei e eu vou poder escolher só o assunto. Eu só vou perder tempo escolhendo o assunto, porque o assunto, né, gente, muda de dia a dia, assim, o assunto que você vai responder. Então, você preenche só o assunto, sei lá, vou colocar aqui poderes, e aí você já clica em filtrar e ele já gera as suas questões. Então, é mais para economizar um tempinho mesmo, não é uma coisa essencial. E aí? E aí? Gostaram do que eu mostrei aqui? Muita coisa que a gente não sabe que existe porque a gente não mexe, né? A gente quer sempre fazer as mesmas coisas. Eu espero que esse vídeo, o passado, tenham te ajudado aqui em resolver questões no que concursos e que você consiga aí te absorver o máximo que você pode tirar dessa ferramenta. O principal, não deixe de criar os seus cadernos de questões. Depois você vai me agradecer por isso. Tá certo? Um cheirinho e até o próximo vídeo.